Olá pessoal, nessa aula nós vamos falar de escoamento unidimensional, choque normal. O objetivo é determinar o que é o choque normal, quais são as hipóteses adotadas para o modelo e obter as equações para as propriedades depois do choque em função do número de Mach antes do choque. Nós temos um choque em arco e um choque oblíquo. O choque em arco ele ocorre quando ele encontra corpos rombudos, ele vai ocorrer destacado da superfície, e o choque oblíquo ele ocorre em corpos pontudos e ele ocorre em contato com a superfície. Esse destaque do choque em relação à superfície reduz o aquecimento na superfície e ele é utilizado no desenvolvimento de projetos, no desenvolvimento, por exemplo, do Mercury, da cápsula de reentrada, utilizou-se o conceito de um choque em arco destacado sobre um corpo rombudo para reduzir o aquecimento sobre a superfície. Ondas de choque são descontinuidades no escoamento. Nós temos aqui um escoamento que vem, por exemplo, supersônico, e nessa superfície ele vai atingir a condição de estagnação, a velocidade vai ser nula. Portanto, ele desacelera rapidamente de uma região supersônica aqui para uma região subsônica e velocidade nula na superfície. Logo, nós temos uma região muito fina em que as propriedades variam em grande quantidade. Então, as propriedades são diferentes antes e depois do choque, e nós vamos considerar que o fluido é contínuo antes e depois do choque. Essa região muito fina resulta em elevados gradientes de velocidade e temperatura. Como eu falei, nós temos uma alta velocidade aqui, e aqui nessa superfície, velocidade nula. Portanto, a velocidade sofre uma grande variação num curto espaço e isso resulta num grande gradiente de velocidade. Consequentemente, os efeitos viscosos não são desprezíveis através do choque. Da mesma forma, o gradiente de temperatura é elevado. Nós temos uma temperatura do fluido e aqui nós vamos ter uma temperatura de estagnação. A temperatura varia num intervalo de espaço muito pequeno. Nós vamos ter um grande gradiente de temperatura, consequentemente os efeitos de trocas de calor também são importantes aqui no choque. Logo, o choque é uma região que vai ser não isoentrópica, vai ter variação de entropia antes e depois do choque. Um escoamento isoentrópico é um escoamento adiabático e reversível. Os efeitos dissipativos são desprezíveis. Aqui, os efeitos dissipativos através do choque não são desprezíveis, portanto, é uma região que vai ter variação da entropia, um aumento de entropia através do choque. Quais são as hipóteses que nós vamos considerar para um choque normal? E o que é um choque normal? Quando nós analisamos aqui um choque em arco, próximo aqui da região central do corpo, nós podemos considerar o quê? Um escoamento unidimensional e o vetor velocidade perpendicular a essa frente de onda unidimensional. Nós temos aqui um vetor velocidade e uma frente de onda que nós podemos considerar perpendicular ao vetor velocidade. Isso aqui é a hipótese de um choque normal. Logo, ele é perpendicular ao escoamento, é uma região muito fina, para o ar na casa de 10 a menos 5 centímetros. As propriedades mudam abruptamente, antes e depois do choque, as propriedades vão mudar abruptamente. Nós não vamos considerar, ele é sem troca de calor conforme o escoamento atravessa o choque. Como assim? No choque, nós não estamos adicionando calor. Pode haver troca de calor, mas em função das variações da propriedade. Agora, nós não estamos externamente adicionando calor a essa região de choque. Vamos considerar o escoamento como sendo unidimensional. Nós podemos traçar aqui um volume de controle e considerar um escoamento unidimensional em regime permanente. Vamos adotar a hipótese de gás ideal, desprezar as forças de corpo, como assim? Forças de campo, forças de gravidade desprezíveis. Forças de superfície, nós vamos considerar a força devido à pressão. E vamos desprezar os efeitos viscosos antes e depois do choque. Como nós vimos, o gradiente das propriedades é grande através do choque, nos efeitos viscosos e de transferência de calor vão ocorrer aqui e vão resultar numa variação de entropia através do choque. Mas nós podemos desprezar os efeitos viscosos antes e depois do choque. O escoamento é considerado contínuo antes e depois do choque, e desprezando os efeitos viscosos
e de transferência de calor. Adotando essas hipóteses, nós temos para a equação da conservação de massa, equação variação de massa no sistema, escrita em função do volume de controle, variação no volume de controle, ρ dv, integral de d dt ρ dv, mais a integral na superfície de controle, ρ vdA. Isso aqui é a variação local, mais o que atravessa as fronteiras do sistema. Como nós estamos considerando regime permanente e para escoamento unidimensional, nós obtemos a nossa equação para conservação de massa, ρ1 v1 igual a ρ2 v2. A equação da quantidade de movimento, segundo a lei de Newton, a variação da taxa de quantidade de movimento é igual à somatória das forças. Em regime permanente, a parcela ddt de ρ vdA é nula. Nós temos a parcela ρ vdA vezes o vetor velocidade. É igual à somatória das forças, e aqui nós estamos considerando força de superfície devido à pressão. Nós temos a nossa equação do momento, P1 mais ρ1 v1 ao quadrado igual a P2 mais ρ2 v2 ao quadrado. E do balanço de energia, nós estamos considerando sem trocas de calor, sem trabalho de eixo, logo, aqui sem trabalho de eixo, mas nós temos que levar em conta o trabalho devido à força da pressão. Para regime permanente, essa parcela ddt de ρ e ρ dv é nula. Nós temos a parcela que atravessa as fronteiras do volume de controle e resulta em H1 mais V1 ao quadrado sobre 2 igual a H2 mais V2 ao quadrado sobre 2. Essas equações todas nós desenvolvemos numa aula anterior para equações para escoamento unidimensional. Vamos escrever a equação da energia numa forma alternativa para podermos obter as propriedades em função do Mach. Da equação da energia, para gás ideal, entalpia igual a Cp vezes a temperatura. Logo, substituindo aqui Cp temperatura mais parcela da energia cinética igual a Cp temperatura mais parcela da energia cinética. O R é Cp menos Cv. Dividindo o R por Cp, nós temos Cp sobre Cv, Cp sobre Cp menos Cv sobre Cp vai ficar 1 menos 1 sobre K, que é igual a K menos 1 sobre K. Logo, o Cp pode ser escrito como KR sobre K menos 1. Por que nós estamos fazendo isso? Porque vamos substituir na equação da energia o Cp por isso aqui, KR sobre K menos 1. KR sobre K menos 1 vezes a temperatura mais V1 ao quadrado sobre 2. KR vezes a temperatura, pela definição da velocidade de som para um gás, é o quê? É a própria velocidade do som ao quadrado. C é igual a raiz de KRT. Logo, C ao quadrado é KRT. Assim, nós temos C ao quadrado, C1 ao quadrado, K menos 1, mais V1 ao quadrado sobre 2, é igual a C2 ao quadrado sobre K menos 1, mais V2 ao quadrado sobre 2. Vamos pegar essa equação aqui, eu repeti ela aqui, e vamos escrever o quê? Vou associar isso aqui, cada um desses pontos, com a condição crítica. O que é a condição crítica? É a condição em que Mach igual a 1. Para Mach igual a 1, nós temos a velocidade do som crítica igual a raiz de KR, temperatura crítica. Logo, vou associar o lado esquerdo com a condição crítica e o lado direito com a condição crítica. Nós temos o quê? C ao quadrado sobre K menos 1 mais V ao quadrado sobre 2. Para a condição crítica, a velocidade é a própria velocidade do som crítica. Logo, nós temos C crítico ao quadrado sobre K menos 1 mais V, que é a própria velocidade do som crítica, ao quadrado sobre 2. Agrupando aqui, nós temos essa parcela C ao quadrado sobre K menos 1 mais V ao quadrado sobre 2 pode ser associado com a velocidade do som crítica no ponto. O lado esquerdo vai ser associado com a velocidade do som crítica do lado esquerdo e o lado direito também com a velocidade do som crítica e o K, que é uma propriedade do fluido. Com essa equação aqui, nós vamos pegar essa equação aqui, ó. Eu repeti ela aqui. Vamos dividir pela velocidade ao quadrado, C ao quadrado sobre V ao quadrado, eu coloquei aqui o V em C sobre V ao quadrado, sobre K menos 1, mais V ao quadrado sobre V ao quadrado, vai ficar meio, é igual a C ao quadrado, C crítico ao quadrado sobre V ao quadrado, é C crítico sobre V ao quadrado, mais essa parcela, meio de K mais 1 sobre K menos 1. Isso aqui é a própria definição do Mach crítico, né? Na verdade, o inverso aqui. Mach crítico é definido como velocidade pela velocidade do som crítica, ou seja, a velocidade sobre raiz de KRT crítico. Importante que o Mach crítico não é igual a 1. A condição crítica é definida para Mach igual a 1.
E as propriedades, temperatura, pressão, massa específica crítica, são obtidas com essa consideração de Mach igual a 1. Já o Mach crítico ele é definido como a velocidade pela velocidade do som crítica, que não é igual a 1. C sobre V é o inverso do Mach. Então aqui ficamos 1 sobre Mach ao quadrado, sobre K menos 1, mais meio. Isso aqui é o Mach crítico, né? O inverso do Mach crítico, 1 sobre Mach crítico ao quadrado, vezes meio K mais 1 sobre K menos 1. O que nós vamos fazer aqui? Agora eu vou fazer uma manipulação matemática para isolar o Mach crítico em função do número de Mach. Aqui, eu vou deixar aqui, vamos passar aqui para a próxima slide. Aqui é só uma manipulação matemática. A gente obtém o quê? Mach crítico ao quadrado em função do número de Mach no ponto. Mach ao quadrado, K mais 1 sobre 2, mais Mach ao quadrado, K menos 1. Por que essa equação aqui é importante? Porque ela tem o mesmo comportamento do Mach antes e depois do choque, e ela tende para um valor finito quando o Mach tende a um valor infinito. Ou seja, para Mach igual a 1, o Mach crítico é igual a 1. A gente observa aqui no gráfico, Mach igual a 1, Mach crítico igual a 1. Para Mach menor do que 1, o Mach crítico também é menor do que 1. Para Mach maior do que 1, o Mach crítico é maior do que 1 também. E para o Mach tendendo a infinito, ele tende para um valor constante. E o que nós vamos fazer aqui? Vamos obter, então, agora equações. A partir dessa relação, nós vamos obter a relação de Prandtl, que relaciona a velocidade antes e depois do choque, e as equações das propriedades depois do choque em função do Mach antes do choque. Então, como nós vimos, as hipóteses que a onda de choque ela é perpendicular ao escoamento, um escoamento unidimensional, uma região muito fina, propriedades mudam abruptamente, sem troca de calor. Então, nós temos aqui alguma condição de um escoamento supersônico antes do choque e subsônico depois. Nós vamos ver por que tem que ser supersônico e subsônico daqui a pouquinho, quando analisarmos a variação de entropia. Mas nós também temos as nossas equações governantes da continuidade, momento e energia, e as equações adicionais da equação dos gases ideais e da entalpia em função da temperatura, pegando a equação do momento, P1 mais ρ1V1 ao quadrado igual a P2 mais ρ2V2 ao quadrado. Se nós dividirmos por ρ vezes V, que é o quê? A equação da continuidade, ρ1V1 igual a ρ2V2, P1 sobre ρ1V1. Por que eu estou dividindo aqui por ρ1V1? Porque ρ1V1 é igual a ρ2V2, que é igual a ρ vezes V. Então, estou colocando aqui P1 sobre ρ1V1, só porque aqui está P1, mais ρ1V1 ao quadrado sobre ρ1V1 é igual a P2 sobre ρ2V2, que é o mesmo do que ρ1V1, então tanto faz, mais ρ2V2 ao quadrado sobre ρ2V2. Aqui nós vamos ter P1 ρ1V1 mais V1, isso aqui vai cortar ρ1V1 com ρ1V1 ao quadrado, mais P2 ρ2V2 mais V2. Da velocidade do som, C ao quadrado é igual a KRT, ou da equação dos gases ideais, RT é igual a P sobre ρ. Logo, C ao quadrado sobre K é igual a RT, que é igual a P sobre ρ. Assim, nós temos que P sobre ρ é igual a C ao quadrado sobre K. Vou substituir isso aqui nessa equação. P sobre ρ é igual a C ao quadrado sobre K, vezes velocidade 1, mais V1 é igual a C2 ao quadrado sobre K, vezes a velocidade 2, mais velocidade 2. Repetir aquela equação aqui, e nós temos já que a velocidade do som mais a velocidade... Isso aqui veio do balanço de energia, não é? O lado esquerdo e o lado direito. C ao quadrado sobre K menos 1 mais V ao quadrado sobre 2 é escrito em função, pode ser escrito em função da velocidade do som crítica. Daqui, vamos isolar a velocidade do som. C ao quadrado é igual a K mais 1, esse K menos 1 vai passar multiplicando, K mais 1 sobre 2, C crítico ao quadrado, menos V ao quadrado sobre 2K menos 1. Isso aqui, ó, K menos 1 passa multiplicando, né? K menos 1, V ao quadrado sobre 2, na verdade, né? Então, isso aqui. Vou substituir essa velocidade do som do lado esquerdo e do lado direito aqui nessa equação. Fazendo essa substituição, coloquei aqui ela em azul. Nós temos aqui isso aqui dividido por KV1, que é essa parcela, menos isso aqui, né? Dividido por KV1, C ao quadrado, né? C ao quadrado é isso aqui, ó. Isso aqui tudo, ó. K mais 1 sobre isso aqui, essa parcela azul. Então ficou essa parcela substituída aqui, esse que está entre parênteses aqui, K mais 1 sobre 2, C1 ao crítico ao quadrado, KV1 menos K menos 1, V1 ao quadrado sobre 2KV1. Menos o C2 ao quadrado é isso aqui também com C2 crítico.
Logo, K mais 1 sobre 2, C2 crítico ao quadrado sobre 2K V2, menos K menos 1 sobre 2, V2 ao quadrado, K V2 é igual a V2 menos V1. Só que, para a condição de Mach igual a 1, a temperatura é a temperatura crítica. Consequentemente, a velocidade do som é raiz de KRT crítico, a velocidade do som crítico é raiz de KRT crítico. Logo, C1 crítico é igual a C2 crítico. Assim, nós vamos colocar o C1 e o C2 como C crítico. Nós vamos ter K mais 1 sobre 2, C crítico ao quadrado, KV1, menos K menos 1 sobre 2, KV1, menos essa parcela toda aqui com C crítico, V2. E aqui nós temos V2 menos V1. Vou agrupar o C crítico, K mais 1 sobre 2, C crítico sobre K, 1 sobre V1 menos 1 sobre V2, mais K menos 1 sobre 2K, V2 menos V1, é igual a V2 menos V1. O que nós vamos fazer aqui? Vamos agrupar aqui e deixar em função da velocidade do som crítica. Aqui agora também é só uma questão de manipulação matemática. Eu vou deixar aqui, se vocês quiserem, vocês pausem o vídeo e façam as etapas. O que a gente obtém? A relação de Prandtl, que é C crítico ao quadrado, é igual a V1 vezes V2. E essa relação aqui é muito importante para equações de choque normal. Por quê? Pelo seguinte, C crítico ao quadrado é C crítico vezes C crítico, igual a V1 vezes V2. Se eu passar isso aqui dividindo, vai ficar 1 é igual a V1 sobre C crítico vezes V2 sobre C crítico. O que é V1 sobre C crítico? Não é a definição do Mach crítico 1, isso aqui é Mach crítico 2. Ou seja, Mach crítico 2 é o inverso do Mach crítico 1. Então nós relacionamos. E nós vimos o quê? Que quando o Mach é maior do que 1, o Mach crítico é maior do que 1, e Mach menor do que 1, o Mach crítico também é menor do que 1. Assim, nós temos que, se o escoamento é subsônico antes, o escoamento depois tem que ser supersônico, e se o escoamento é supersônico, Mach maior do que 1, consequentemente, Mach maior do que 1, Mach crítico também é maior do que 1, consequentemente, o Mach crítico 2 é menor do que 1, e o Mach crítico 2 é menor, o Mach 2 é menor do que 1 também. Assim, se o escoamento é supersônico antes, ele tem que ser subsônico depois. E aqui eu tracei o gráfico da relação de Mach crítico depois do choque em função do Mach crítico antes do choque. Então agora vamos achar a equação do Mach antes e depois do choque. Dessa equação do Mach crítico e da definição do Mach crítico em função do número de Mach, nós temos o quê? Que um é o inverso do outro, né? Aqui, ó, Mach crítico 2 é o inverso de Mach crítico 1. Logo, Mach 2 ao quadrado, K mais 1 sobre 2, Mach 2 ao quadrado, K menos 1, é igual ao inverso disso aqui, 2 mais Mach 1 ao quadrado, K menos 1, sobre Mach 1 ao quadrado, K mais 1. Aqui, com certo esforço matemático que está aqui, a gente vai passar isso aqui multiplicando e isolar o Mach 2 em função do Mach 1. Aqui eu fiz o passo a passo. Vocês podem pausar o vídeo e tentarem fazer aí no caderno de vocês. A gente vai passar algumas etapas aqui. Eleva essa parcela aqui ao quadrado, ó, K mais 1 ao quadrado, essa parcela aqui também passa multiplicando, faz a multiplicação dos termos todos, faz o agrupamento dos termos. A gente chega na equação do Mach 2 ao quadrado em função do Mach 1 ao quadrado. Ou seja, Mach 2 em função do Mach 1. Mach depois do choque em função do Mach antes do choque. Resumindo, nós temos aqui a relação que vem da relação de Prandtl, Mach crítico é o inverso, Mach crítico depois do choque é o inverso do Mach crítico antes do choque, e da definição do Mach crítico ao quadrado em função do número de Mach, a gente obtém o Mach após o choque em função do Mach antes do choque. Aqui eu tracei o gráfico, o que a gente observa? Que ele tende para o Mach, eu coloquei aqui a partir de 1, nós vamos ver que essa condição tem que ser satisfeita para Machs acima de 1, Mach antes do choque tem que ser supersônico. Ele tende para um valor limite, o Mach depois do choque em função do Mach antes do choque. Para Mach tendendo ao infinito, o Mach 2, no caso do ar, tende a 0,378. O Mach antes do choque é um parâmetro importante que dita as propriedades após o choque. O que nós vamos fazer? Nós vamos obter todas as equações das propriedades antes e depois do choque em função do Mach antes do choque. Aqui nós obtivemos o Mach e
da equação, vamos obter as outras equações. Para a massa específica, relação das massas específicas. Da equação da continuidade, ρ1v1 igual a ρ2v2, ou seja, ρ2 sobre ρ1 é igual a v1 sobre v2. Nós vimos da relação de Prandtl, C crítico ao quadrado é igual a V1 vezes V2. Logo, eu posso escrever ρ2 sobre ρ1 é igual a V1 sobre C crítico sobre V1. Certo? O que a gente fez aqui? A gente substituiu o V2 por C crítico ao quadrado sobre V1. Isso aqui, ó. Eu substituí essa parcela V2 por isso aqui, C crítico ao quadrado sobre V1, isso aqui. Assim, nós vamos ter o quê? ρ2 sobre ρ1 é igual a V1 ao quadrado, esse aqui passa, sobre C crítico ao quadrado. V sobre C crítico não é o próprio Mach crítico ao quadrado, não é? Mach crítico, isso aqui é ao quadrado, e Mach crítico nós já temos uma equação em função do número de Mach. Dessa forma, nós temos ρ2 sobre ρ1 é igual a V1 sobre V2, que é essa equação K mais 1, Mach 1 ao quadrado, sobre 2 mais K menos 1, Mach 1 ao quadrado. Ou seja, nós temos a relação das massas específicas em função do número de Mach antes do choque. Aqui está o gráfico, ele não aumenta indefinidamente, ele tende por um valor finito também a razão entre ρ2 e ρ1 em função do número de Mach. Da equação do momento, vamos achar a relação das pressões. Da equação do momento, P1 mais ρ1v1 ao quadrado é igual a P2 mais ρ2v2 ao quadrado. Vou fazer P2 menos P1 é igual a ρ1v1 ao quadrado menos ρ2v2 ao quadrado. O que nós vamos fazer aqui? O que eu fiz aqui? Ó? P2 menos P1 é igual a ρ1v1 vezes V1. V1 ao quadrado não é V1 vezes V1. E V2 ao quadrado não é V2 vezes V2. Só que ρ1v1 é igual a ρ2v2 da equação da continuidade, certo? Então, nós podemos substituir ρ2v2 por ρ1v1. Assim, nós temos P2 menos P1 é igual a ρ1v1 vezes V1 menos V2. Ou ρ1v1 ao quadrado vezes 1 menos V2 sobre V1. Coloquei o V1 aqui em evidência. Fazendo aqui, dividindo todo mundo por P1, P2 menos P1 sobre P1 é igual a ρ1v1 ao quadrado sobre P1 vezes 1 menos V2 sobre V1. E da definição da velocidade do som C ao quadrado é igual a Kp sobre ρ, ou P sobre ρ é igual a C ao quadrado sobre K. Aqui nós temos ρ sobre P, ou seja, é K sobre C ao quadrado. Vamos fazer essa substituição aqui. P2 menos P1 sobre P1 mais K sobre C ao quadrado, V1 ao quadrado, vezes 1 menos V2 sobre V1. Agora, o que é V1 sobre C1 ao quadrado? Não é o próprio Mach ao quadrado? Então, P2 sobre P1 menos P1 sobre P1, coloquei aqui o P1 dividindo em cada uma das parcelas, K, V1 sobre C1 ao quadrado é Mach 1 ao quadrado, vezes 1 menos V2 sobre V1. V2 sobre V1, nós já temos uma equação, lá da equação da continuidade, nós já determinamos que ρ2 sobre ρ1 é igual a V1 sobre V2 em função do número de Mach. E isso aqui vai ficar P2 sobre P1 menos 1 é igual a K, Mach 1 ao quadrado, menos 1, V2 sobre V1 é o inverso disso aqui, V1 sobre V2. 2 mais K menos 1, Mach 1 ao quadrado. K mais 1, Mach 1 ao quadrado. Vou passar esse 1 para o lado de lá, nós vamos ter a relação P2 sobre P1 em função do quê? Somente do número de Mach, antes do choque. Agora aqui, fazendo também uma manipulação, colocando aqui tudo no mesmo denominador, fazendo as multiplicações apropriadas, a gente chega nessa equação. P2 sobre P1 é igual a 1 mais K 2 Mach 1 ao quadrado menos 2 sobre K menos 1. Na verdade, é essa aqui, ó, P2 sobre P1, 1. Coloquei o 2 aqui para o lado de fora, né? 1 mais 2K sobre K mais 1 vezes Mach 1 ao quadrado menos 1. Aqui nós temos a relação das pressões antes e depois e antes do choque em função do Mach antes do choque. Ou seja, P2 sobre P1 em função do Mach antes do choque. E aqui está aqui o gráfico traçado. Essa relação vai aumentando, né? Exponencialmente. E as temperaturas? Nós temos a relação das pressões, nós temos a relação das massas específicas, da equação dos gases ideais, P igual a ρRT. Logo, T2 sobre T1 é igual a P sobre P2 sobre ρ2R2, dividido por P1 sobre ρ1, P1 sobre R ρ1. R com R corta, que é a constante do gás, nós temos P2 sobre P1 vezes ρ1 sobre ρ2.
P2 sobre P1 nós já temos uma equação em função de Mach, e ρ1 sobre ρ2 nós também já temos uma equação em função do número de Mach. Logo, nós temos T2 sobre T1, que é igual a entalpia 2 sobre entalpia 1. Por quê? Porque da entalpia é igual a Cp vezes a temperatura, é P2 sobre P1, que já está em função de Mach, vezes ρ2 sobre ρ1, ou ρ1 sobre ρ2, né, o inverso disso aqui, que também já está em função do número de Mach antes do choque. Então, nós temos aqui a equação das razões de temperaturas em função do Mach antes do choque. Resumindo, nós temos Mach 2 em função do Mach 1, razão das pressões, razão das massas específicas e razão das temperaturas. Conhecendo o Mach 1, nós podemos traçar os gráficos em uma tabela das propriedades. Agora, até esse momento, nós não fizemos nenhuma restrição em relação ao valor do Mach 1. Matematicamente, o meu Mach 1 pode ser qualquer valor aqui, pode ser 0, pode ser menor do que 1, inclusive. Eu vou obter um resultado. Fisicamente, qual valor eu satisfaço essas minhas equações? Se nós calcularmos a variação de entropia, Cp ln de T2 sobre T1 menos R ln de P2 sobre P1. T2 sobre T1 já é em função de Mach e P2 sobre P1 também está em função de Mach antes do choque. Ou seja, a variação de entropia pode ser obtida em função do Mach antes do choque. Aqui eu não vou fazer a substituição, porque na verdade nós já temos a equação. Eu tracei o gráfico aqui da equação. O que nós observamos? Que para Mach menor do que 1, a variação da entropia é negativa. Para Mach igual a 1, a variação da entropia é nula. E para Mach maior do que 1, a variação da entropia é positiva. Como o choque é uma região com altos gradientes de velocidade e temperatura, isso resulta em efeitos dissipativos importantes. Portanto, o choque é uma região em que a entropia vai aumentar. Dessa forma, nós não podemos ter Mach menor do que 1, porque senão a variação da entropia seria negativa. Assim, nós concluímos o quê? Que para um choque normal, ou para um choque, o Mach tem que ser maior ou igual a 1. A condição de Mach igual a 1, nós temos o que a gente chama de uma onda fraca, uma onda infinitesimalmente fraca. À medida que o Mach aumenta, essas propriedades vão sofrer uma variação maior e a variação da entropia também vai ser maior. Para a condição de Mach 1 maior do que 1, nós temos Mach 2 sempre menor ou igual a 1, ρ2 sobre ρ1 maior do que 1, a razão das massas específicas aumenta, a razão das pressões aumenta e a razão das temperaturas também aumentam. Para concluir, nós vamos obter também as propriedades de estagnação antes e depois do choque. Nós temos um escoamento, então, supersônico antes do choque e subsônico depois do choque. Nós podemos associar a condição antes do choque com a condição isoentrópica de estagnação. Então, esse ponto aqui é um ponto de estagnação isoentrópico. Logo, nós temos a temperatura, pressão e massa específica de estagnação. E como é isoentrópico, a entropia é a mesma. Da mesma forma, nós podemos associar o ponto aqui depois do choque com a sua condição de estagnação isoentrópica, uma condição imaginária isoentrópica de estagnação. Do balanço de energia, CpT1 mais V1 ao quadrado sobre 2, que é igual a CpT0, é a entalpia de estagnação, é igual a CpT2 mais V2 ao quadrado sobre 2, que é a entalpia de estagnação. Ou seja, a temperatura de estagnação é constante através do choque. A temperatura de estagnação antes e depois do choque é a mesma. Com base nessa condição, vamos obter a razão das pressões de estagnação. Nós sabemos o quê? Que a pressão de estagnação no ponto em relação à pressão estática é igual a 1 mais K menos 1 sobre 2, Mach ao quadrado, elevado a K sobre K menos 1. De onde veio isso aqui? Veio das equações isoentrópicas para gases ideais, da condição da equação de estagnação. Então, nós temos tanto a pressão de estagnação do ponto 2 em função da pressão estática e a pressão de estagnação do ponto 1 em função da pressão estática no ponto 1, antes do choque e depois do choque, em função do Mach depois do choque e o Mach antes do choque. Só que P2 sobre P1 nós já temos uma equação em função do número de Mach e o Mach depois do choque também nós temos uma equação em função do número de Mach antes do choque. P02 sobre P01, as pressões de estagnação, vai ficar o quê? P2
P02 não é P2 vezes isso aqui tudo, então temos P2 vezes essa parcela, dividido por P1 vezes essa parcela. P2 sobre P1, nós já temos uma equação. E isso aqui tudo está em função de Mach 2 e Mach 1. Só que Mach 2, eu tenho ele já em função de Mach 1. Dessa forma, nós temos uma relação da pressão de estagnação antes e depois do choque em função somente do Mach antes do choque. Aqui eu vou substituir e deixar em função do Mach antes do choque. Aqui eu não substituí, mas é só uma questão de que nós já temos aqui o Mach depois do choque em função do Mach antes do choque. Dessa forma, nós temos a razão das pressões de estagnação em função do Mach antes do choque. Aqui está o gráfico dele para a razão das pressões de estagnação. E a pressão de estagnação depois do choque em função da pressão estática antes do choque. Bom, nós temos isso aqui, ó, pressão de estagnação 1 pela P1 é 1 mais K menos 1 sobre 2, Mach 1 ao quadrado elevado a K sobre K menos 1, certo? Ou seja, P1 é igual a P0, 1, dividido por isso aqui tudo, certo? Ou seja, se eu dividir a pressão de estagnação por 1 mais K menos 1 sobre 2, Mach 1 ao quadrado, K sobre K menos 1, nós vamos ter o quê? Vamos ter P1. Então, nós vamos pegar essa parcela aqui, P01, e dividir por isso aqui. Quando a gente divide isso aqui, vou pôr aqui, ó, dividido por P1, nós estamos dividindo isso aqui tudo por essa parcela aqui, o lado direito, por isso daqui. Ou seja, o que vai ficar aqui? Eu vou apagar aqui para não confundir vocês. O que vai ficar aqui? Eu já fiz essa parcela aqui, ó. P02 sobre P1 é igual a isso aqui tudo, dividido por 1 mais K menos 1 sobre 2, Mach 1 ao quadrado, K sobre K menos 1. Isso aqui vai cortar, é o mesmo valor. Logo, nós temos a pressão de estagnação do ponto 2 em função da pressão estática antes do choque, em função somente do Mach antes do choque. Certo? Essa parcela aqui é Mach 2, mas nós já temos a equação do Mach 2 em função do Mach 1. É só não substituir aqui para não ficar muito grande, mas isso aqui tudo está em função do Mach antes do choque. Aqui está o gráfico, a pressão de estagnação depois do choque em função da pressão estática antes do choque, ela vai aumentar. E a massa específica? Bom, se nós temos a temperatura de estagnação constante, que já está em função da temperatura estática e do Mach antes do choque, a pressão de estagnação depois do choque, nós também deixamos em função da pressão estática antes do choque e do Mach. Da equação dos gases ideais, nós podemos calcular a massa específica depois do choque, a massa específica de estagnação depois do choque, que vai ficar também em função da temperatura antes do choque, da pressão antes do choque e do Mach antes do choque. Aí é questão só de fazer a substituição das fórmulas que nós já temos. Só para concluir, tudo isso aqui pode ser colocado tanto em gráficos, como eu coloquei aqui, quanto em tabelas. Essas tabelas estão disponíveis, as tabelas e o formulário de escoamentos compressíveis estão disponíveis lá no site. Eu coloquei aqui uma parte da tabela em função do Mach antes do choque, e aí ela começa com o Mach 1, né, até o Mach 5. E aí nós temos o Mach depois do choque, a razão das pressões estáticas, P2 sobre P1, ρ2 sobre ρ1, T2 sobre T1, a variação da entropia, a razão das pressões estáticas e a razão da pressão estática depois do choque em função da pressão estática, da pressão de estagnação depois do choque, em função da pressão estática antes do choque. E aí nós temos aqui tabelado, nós temos, em função do número de Mach, as tabelas, e essas tabelas são muito importantes para a resolução dos problemas que vierem a aparecer em escoamento com choque normal. Então vocês têm lá disponíveis para vocês essas tabelas e o formulário, né, se quiser também usar os gráficos também são muito úteis para a gente poder pelo menos estimar qual é o valor, e aí a gente pode vir nas fórmulas ou nas tabelas para encontrar o valor apropriado das propriedades. Isso aí nós vamos fazer nos exercícios que vão vir depois nas próximas aulas. Vamos fazer alguns exercícios envolvendo choque normal. Então, é isso aí. Essa aula foi um pouco grande, pesada, mas é importante saber o desenvolvimento dessas equações para escoamento em choque normal. Até as próximas aulas.